Boa noite, fiel, né? Hoje a noite não está sendo boa. O Corinthians acabou perdendo de 3-0. Tomamos uma goleada do Red Bull Bragantino fora de casa com o time reserva. O time reserva do Corinthians, que é horroroso. Nós já sabemos que o Corinthians não tem peças reservas que sejam boas, né? Só agora que está chegando peças que a gente espera que sejam boas, que é o caso do Pedro Milos, é o caso do Matheus Pereira, volante, é o caso do Caio César, o ponto atacante, né? É o caso do próprio Gabriel Paulista, que hoje fez a sua estreia, né? Em que infelizmente estava em uma zaga com Tchoca e Kaká, mas enfim, vamos analisar como foi o jogo do Corinthians, o que deu de tão errado assim para o Corinthians acabar perdendo de uma forma desastrosa, como foi esse jogo contra o Bragantino, o primeiro jogo fora de casa, time reserva, uma derrota. Cara, você olha para os jogadores que estavam em campo e você percebe porque perdeu. Porque os jogadores são ruins, essa é a verdade, mas vamos analisar de uma maneira mais técnica, né? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP, então já deixa o seu like, não se esqueça de hypar esse vídeo para que ele chegue para mais corintianos, tá certo? Se inscreve no canal também, ativa os sininhos, por favor, para não perder mais nenhuma novidade sobre o canal, mais nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que gosta desse conteúdo de pós-jogos, notícias, gols, edits, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians. Agora vamos analisar Red Bull Bragantino 3, Corinthians 0. O Corinthians hoje foi em uma formação de 3-5-2, que era Hugo Souza, né, tinha Hugo Souza, o Kaká pela direita, Tchoca centralizado e o Gabriel Paulista pela esquerda. Teve momentos do jogo onde vimos que o Kaká fez também a lateral direita, mas o Corinthians, na maior parte do primeiro tempo, jogou no sistema de 3-5-2. Por que eu digo isso? Porque no segundo tempo o Corinthians mudou a formação, mas no primeiro tempo se manteve um 3-5-2, na saída de três zagueiros, né? Kaká pela direita, Tchoca centralizado e o Gabriel Paulista pela esquerda. Os alas eram o Dieguinho pela direita e o Hugo, né? O meio campo era formado pelo Charles, o Bahia, né? Que é o Luiz Gustavo, Bahia, de primeiro volante, e o Vitinho, que ficava flutuando no meio de campo. Tanto é que você via mais o Vitinho pela esquerda, mas o Vitinho também vinha pela direita. Ele ficava circulando. Ele tinha liberdade para tentar circular, né, e criar jogada. Até porque ele era a nossa única referência, né, de criação de jogadas, pois os nossos atacantes eram o Guinegão e Pedro Raul, né? E como foi o jogo do Corinthians? No primeiro tempo, o Corinthians teve bons momentos, não diria, mas tentou, né, se impor no jogo. Foi um duelo muito equilibrado no primeiro tempo, tá certo? Só que o Corinthians cometeu mais erros que o Bragantino. O Bragantino teve mais chances criadas, com muita chance de gol. Tipo, galera, vocês têm noção que o Bragantino só no primeiro tempo perdeu 2 gols feitos, que eram 2 gols onde você só tinha que empurrar a bola para dentro do gol e os atacantes deles perderam o tempo, perderam o time para chegar de carrinho e empurrar a bola dentro do gol. Teve 2 lances assim. Então, cara, o Bragantino criou as melhores jogadas no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar, né, em um lance horroroso que aconteceu, mas antes disso, antes de tudo isso acontecer, tinha o escanteio, onde o Tchoca conseguiu perder um gol de frente pro gol aberto. O gol tava assim. Se ele chegasse dando uma bicuda, era gol, mas ele chegou de chapa. Ele chegou de chapa, chutou fraco e conseguiram tirar um chute do Tchoca, que é um baita zagueiro. Tchoca, né? Ele é nossa, top 10 zagueiros que eu vi na história do Corinthians. De verdade. Mas enfim, né? Teve o gol do Bragantino. O Corinthians tava nesse 3-5-2, né? O Vitinho tinha liberdade para ficar flutuando, né? O Charles e o Bahia não são jogadores para saírem jogando, então quando a bola chegava neles, você via que o Bahia muitas das vezes perdia a bola bestamente, né? O Charles tentava, o Charles é esforçado, mas não dá, sabe? O Kaká, o Hugo, cara, o que o Corinthians sofreu no jogo com a lateral esquerda, o lado esquerdo do campo, foi uma avenida. O lado esquerdo do campo estava vendido. Coitado do Gabriel Paulista que teve que jogar pro lado esquerdo.
com o Hugo, dando total liberdade para os caras se infiltrarem por lá. É brincadeira o que aconteceu. E aí o que acontece? No gol, lado direito. Por quê? Porque tinha três caras. Bahia, Tchoca e Kaká. Estavam no lado direito. Marcando, cercando o atleta do Bragantino. Ele toca para trás. O Bahia manda o Tchoca ou o Kaká chegarem nele para impedir que ele cruzasse na área. O Kaká e o Ramalho... o Kaká e o Tchoca, né? Até o Dieguinho também chegou. Nenhum dos três tiveram a capacidade, né? Nem o Tchoca, nem o Kaká, nem o Dieguinho, de tentarem interceptar o cruzamento. O Tchoca até tentou de cabeça. Aí o John consegue antecipar o Gabriel Paulista, que foi pego de surpresa, e consegue marcar o primeiro gol do Bragantino, o primeiro gol no jogo. Se o Hugo Souza tivesse melhor posicionado, se ele tivesse mais centralizado, até daria para defender, né? Só que para mim aqui o maior erro foi no cruzamento. Deixaram o cara cruzar. Pô, por que o Tchoca foi onde estava o Kaká? Por que o Tchoca não ficou lá? Porque, para quem não sabe, o cara cruzou no espaço aonde era pro Tchoca estar posicionado. Porque se o Tchoca está posicionado corretamente, ele consegue tirar a bola de cabeça. Só que não, ele foi até o Kaká, sendo que tinha o Dieguinho também para tentar pressionar o cara. Ele foi até lá, deixou o cara cruzar, errou o time, errou o tempo de bola para tentar interceptar na cabeçada. E o cara conseguiu achar o espaço onde antecipa o Gabriel Paulista, porque o Gabriel Paulista estava marcando certo. Só que o Tchoca saiu e acabou a jogada. Gol do Bragantino, né? Sem falar nos erros, né, que o Dieguinho cometeu durante a partida, que entregava bola de graça para os caras porque tentava driblar sozinho, perdia a bola, e é isso. No segundo tempo, o Corinthians muda. O que o Corinthians faz? Né? Lembrando, Guinegão, Pedro Raul. O Pedro Raul morreu de fome no ataque. Nenhuma bola boa chegou pro Pedro Raul, nem pro Guinegão, né? O Corinthians lento, transição lenta, sem os seus principais jogadores de criatividade, Garro, Carídio, Bidon, Memphis, Mateuzinho, até o Bidu, que ajudam muito, né, para subir nas pontas. O Carídio, o Bidon, o Garro pelo meio. O Corinthians é um time lento sem esses jogadores. Já era lento normalmente, agora sem eles fica pior ainda, né? O que o Corinthians faz no segundo tempo? Ó, presta atenção. No primeiro tempo, não teve nenhum cruzamento decente. Não teve um mísero cruzamento bom. Presta atenção. No segundo tempo, o Dorival Júnior, o que ele faz? Ele tira o Pedro Raul, tira o Bahia e também tira o Tchoca. Pra mim tava certo as substituições. Você tinha que tirar o Tchoca que tava mal, tinha que tirar o Bahia que tava mal, e tirasse o Pedro Raul ou o Guinegão. Pra mim tanto faz quem fosse sair. Só que aí que tá. Quando você coloca o Carídio e o Bidon e o Mateuzinho, você muda a formação. O Corinthians passou a jogar no 4-4-2. Com Hugo Souza, Mateuzinho, o Kaká, Gabriel Paulista, o Hugo. Os meio-campistas. Quem eram os meio-campistas? Tinha Carídio, Breno Bidon, o Charles e o Vitinho. Não, o Vitinho não. E o Dieguinho. O Dieguinho, porque na verdade o Corinthians jogou no 4-4-2 aberto. Então, de um lado da ponta era o Dieguinho, do outro lado da ponta tinha o Bidon. O Bidon estava na esquerda, o Dieguinho na direita, e o meio estava com o Carídio e o Charles. E a dupla de ataque era o Vitinho juntamente com o Guinegão. Beleza. Aí com essa formação, né, você tem o Carídio, que com a bola nos pés vai saber criar jogadas, vai ter as oportunidades certas. O Bidon, que também é muito bom para armar o jogo, você tem o Bidon. E o Mateuzinho, que vai dar mais profundidade ainda pelo lado direito, para criar jogadas e fazer cruzamentos. O que começa a acontecer? Cruzamento na área. Mas quem não está na área? O Pedro Raul. Quando o Corinthians começa a cruzar a bola dentro da área, não tem o centroavante alto. Você tira o Pedro Raul, que é alto, e deixa o Guinegão. Sendo que quando o Pedro Raul estava no jogo, não tinha cruzamento. Essa é a lógica do Corinthians. Você tem um cara centroavante alto, que é bom em cabeçada, só que não chegou uma bola boa para ele, e quando você tira ele, os caras começam a cruzar. Por quê? Porque colocou o Mateuzinho, que é bom em cruzar. Depois colocou o Bidu,
que fez um lindo cruzamento para o Yuri Alberto. Que o Cleiton fez uma defesaça, porque o Cleiton contra o Corinthians sempre faz milagres. Então assim, cara, por que quando tem o Pedro Raul, ele não recebe um cruzamento decente? Mas quando você tira ele, o time começa a cruzar. Porque você colocou o Mateuzinho, que é um bom cruzador, colocou o Matheus Bidu, que é um bom cruzador. Então, qual é a lógica de você colocar o Pedro Raul em um time onde ninguém tem a capacidade mínima para cruzar? Porque o Hugo não sabe cruzar. O Vitinho sabe, mas ele tem que ter liberdade. Né? O Dieguinho também não sabe cruzar direito. É difícil pro Pedro Raul, né, coitado? Só que assim, quando coloca esses caras, o Corinthians toma um segundo gol. Pelo lado do Kaká ainda. Por quê? O Hugo, cara, tudo começa com o Hugo, perde a bola na lateral, ele não consegue matar a jogada, o cara toca no John, o Kaká lento vai até ele, o John consegue levar perto para linha de fundo, bate cruzado no alto, cruzado alto, o Hugo não consegue defender, não dá para defender, 2-0 Bragantino. Num erro do Hugo Farias, depois disso ele saiu do jogo, graças a Deus. O Hugo Kaká é genial, simplesmente genial. Aí tá, depois ele tirou o Hugo e tira o Charles, bota o Matheus Bidu e o Yuri Alberto. E aí ele ainda continua no 4-4-2 dele, né? A diferença é que o Dieguinho tá fazendo a direita ainda, né? O Bidu tá no lugar do Hugo. O Vitinho, ele vai para meia esquerda, ele fica de meia esquerda, e o Guinegão e o Roberto ficam centralizados. Então você tem o Caride e o Bidu pelo meio, nas pontas, pelo meio campo, você tinha o Dieguinho e o Vitinho, lateral esquerdo, Bidu, direito, Mateuzinho, e os dois centroavantes, Guinegão e o Alberto. Quando eles entram, o time melhora bastante. Você vê que o Matheus Bidu tentou essa jogada que quase foi o gol do Alberto. Depois teve a outra jogada onde o Caridio faz uma linda invertida pro Mateuzinho. O Mateuzinho faz o cruzamento certo, mas o Alberto consegue perder um gol feito. Eu não sei explicar. A bola só bateu nele e foi pra cá, sabe? Porque ele pegou errado a bola. A bola foi muito de surpresa e ele acabou errando o tempo e a bola recogitou nele. Então assim, difícil. Ainda tomou o terceiro gol. Conseguimos tomar o terceiro gol porque o Kaká, ele estava muito à frente, depois ele teve que voltar correndo, né? O cara conseguiu cortar pro meio, chutar de chapa e matar o Hugo, porque o Hugo não conseguiu ver a bola, porque o Paulista e o Kaká estavam bloqueando na visão dele. Então assim, cara, é complicado. Foi um jogo muito... O Corinthians teve chances para fazer gol, só que perdeu todas. E todas as chances bem criadas do Bragantino resultaram em gol. E era para ter sido 5-0 se os caras fizessem aqueles 2 gols perdidos, né? Aqueles 2 gols feitos. Então assim, nem sei o que falar, cara. O Corinthians tem que trazer mais reforços, né? Já trouxe aí os que eu citei, mas tem que trazer muito mais reforços. E ao que parece pelas informações, né? O Alisson, ele foi cortado do jogo que está acontecendo agora contra o São Bernardo. Ele foi cortado porque ele está em negociações com o Corinthians. Galera, vamos ser sinceros. Quando um clube opta por cortar o jogador de algum jogo, é porque as conversas já estão bem encaminhadas, né? Então, provavelmente, o Alisson já está bem encaminhado para o Corinthians. Para o São Paulo ter essa atitude de cortar o atleta desse jogo, é porque as coisas estão mais encaminhadas do que deveriam, correto? Então assim, cara, o Corinthians tem que trazer mais meio-campista, tem que se reforçar o Corinthians. Eu espero que todos os jogadores que estão chegando joguem bem, joguem com raça, dedicação, porque esse clube precisa. E também precisa de técnica, porque ultimamente o Corinthians não tem jogadores tão talentosos como tinha antigamente, né? Falando agora individualmente de cada atleta, vamos lá. Vamos falar sobre o Hugo Souza, foi decente. Ele só errou pra mim no lance do primeiro gol, que foi uma pequena falha. Se tivesse mais com o melhor posicionamento, poderia ter defendido o chute, mas pra mim o Hugo Souza foi decente. Kaká, cara, pra mim esse jogo teve 4 pés de ratos. 4, assim. Eu vou falar logo.
Kaká, Tchoca, Dieguinho e Hugo. Pra mim foram esses. Eu acho que o Dieguinho nem tanto quanto os três, mas ele tá ali que jogou mal. Mas vamos com calma. Kaká, o lance dos 3 gols vieram pelo lado direito. O lado esquerdo era uma avenida, correto? Só que como podemos tomar 3 gols vindos de jogadas trabalhadas pelo lado direito do campo? É inadmissível isso. Kaká, que você vai embora logo para o Atlético Paranaense. Você foi horroroso hoje, tá? Tchoca, horroroso também o Tchoca. Nem vou me alongar muito sobre o Tchoca. Perdeu o gol feito. Ele e o Kaká não conseguiram interceptar o lance do primeiro gol, assim, tenebroso. Pra mim, o Gabriel Paulista fez uma estreia decente, tá certo? Ele não comprometeu, né? Não comprometeu em nenhum momento a zaga do Corinthians. Pra mim foi decente. O Hugo, Avenida Hugo. Não sei o que falar mais do Hugo. Só isso, Avenida Hugo, tá? Bahia jogou mal também. O Charles, cara, até que o Charles foi decente. Eu não vou deixar ele como pior, mas foi decente. Aquele decente para negativo, decente para ruim, mas não foi tão ruim quanto os outros que eu citei. Dieguinho foi tenebroso, Dieguinho. Só isso que eu quero dizer. Ele rabisca muito, toca pouco, né? Ele tenta fazer as jogadas individuais, algumas não acertam, mas a maioria ele perde a bola no jogo de hoje. É um moleque que parece que pode evoluir mais, é um moleque que mostra ser bom, só que hoje ele foi péssimo. Essa é a verdade, e por isso o Caio César tá vindo aí. Tá certo? O Vitinho, cara, o Vitinho hoje também foi. Hoje o Vitinho também foi mal. Vitinho também hoje não conseguiu ajudar muito. Guinegão então, cara, Jesus, Guinegão. Guinegão e Pedro Al, eu nem vou comentar, apareceram um pouco no jogo, né? Morreram de fome, essa é a verdade, morreram de fome. Os caras que entraram no segundo tempo, o Carilho fez uma boa atuação, o Mateuzinho fez uma boa atuação também, Bidu, boa atuação, o Yuri Alberto fez uma boa atuação, quando ele entrou teve chance de perigo, claro, perdeu os gols feitos, né, infelizmente, mas cara, quando ele entrou o time mudou. Só que mesmo assim acabamos tomando gols, né? Cara. E o Bidon, pra mim, o Bidon também fez uma boa atuação. Então, resumindo, pra mim, os 5 que entraram, eles fizeram boas atuações. Fizeram. Só que os que estavam antes, né, cagaram no pau. Cara, é o seguinte. Nós temos que compreender que domingo tem um jogo muito importante contra o São Paulo. E é óbvio que nós tivemos que poupar esse jogo contra o Bragantino, porque contra o São Paulo é muito mais importante por se tratar de um clássico. Tá certo? O Corinthians tem sim que fazer rotação no time, é necessário, pois ninguém vai ficar se machucando mais rapidamente e facilmente também. Então temos que fazer essas rotações, né? Só que com jogadores à altura do Corinthians, com reservas que, quando sejam titulares, ainda passam um pouco de segurança pra gente. Porque quando você vai mudar o time, você coloca Charles, Hugo, Kaká, Tchoca, não dá, não passa confiança. Não passa confiança, né? Enfim, comente aqui o que você achou desse jogo. Até o próximo pós-jogo, né? Que vai ser contra o São Paulo. É guerra na Neoquímica Arena. Obrigado a você por assistir até aqui. E é nóis.